continuidade na semana que vem, na semana passada, o que falamos da igreja de Laodiceia. A igreja tem meditado, tem sido ministrada a respeito de nós não sermos como a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. A mornidão, ela nos afasta do Senhor. A mornidão nos afasta de Jesus. A igreja de Laodiceia está em Apocalipse, capítulo 3. Pode pôr na corrigida fiel, por favor? Pode pôr Apocalipse 3,17 na tela. Amém, irmãos? A igreja de Laodiceia dizia: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. A igreja dizia: eu não preciso de nada. Volte, por favor, o versículo 16. Jesus diz: porque és morno, não és frio, nem quente, e vomitar-te-ei da minha boca. Põe agora o versículo 18. 19, por favor. O 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei. Então Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Então ele está para o lado de dentro ou para o lado de fora? Fora. Então a igreja é morna, não é quente nem fria. Por não ser quente nem fria, Jesus está dizendo: eu vou vomitar você da minha boca, eu vou te expelir para fora. Eu estou fora, então abra para mim entrar. E quando a igreja está morna, ela diz: eu estou bem abastada, eu não preciso de nada. Então, a igreja, a característica de Laodiceia, ou quando olhamos espiritualmente Laodiceia, nós vemos aí uma igreja morna. E essa mornidão, como eu disse, ela afasta de Jesus. Jesus está fora. A mornidão colocou Jesus para fora. Então a nossa mornidão coloca Jesus para fora do nosso relacionamento. A nossa mornidão coloca Jesus para fora da nossa vida. Coloca Jesus para fora da nossa rotina. Então a igreja de Laodiceia vive uma vida distante de Jesus. Vive o dia a dia distante de Jesus. Esse é um perigo. É estar na igreja, ir na igreja de domingo, mas durante a semana não estar com Ele, estar Ele longe da sua vida, longe da sua rotina, longe do seu coração. E o problema da mornidão, qual que é o problema da mornidão? É que ela não é quente nem frio. Uma igreja quente é uma igreja fervorosa. É uma igreja que ora, é uma igreja que busca, é uma igreja que jejua, é uma igreja que em todos os momentos, uma pessoa que em todos os momentos lembra do Senhor, busca o Senhor. Isso é ser fervoroso, é ser quente. Então a igreja morna, ela não é quente, mas ela também não é fria. Frio é um mundo. Frio, ele vive longe, ele não busca, ele não ora em tempo nenhum, ele busca no dinheiro, ele busca nas coisas do mundo, ele busca na idolatria. Então a igreja morna, ela não é aquela igreja que é 100% mundana, afastada, que não lembra, que não reconhece, que vive no mundo, mas ela também não é 100% com o Senhor. Então ela busca o Senhor quando convém. Ela busca o Senhor quando ela precisa. E o que Deus colocou no meu coração, da característica da mornidão da igreja, é uma mornidão que faz com que as pessoas
Irmãos, eu quero abrir um espaço aqui. Nesse momento da pregação, a igreja, por favor, preste atenção na palavra. Temos crianças no nosso meio, temos pessoas no nosso meio com questões especiais, e eles estão aqui para buscar e adorar a Deus também. Então, nesse momento que eu presto atenção é que quando passa 8 olha, 9 olha, as crianças têm um pai, têm uma mãe, têm uma diaconia que está olhando. Não percam o foco, olhem para frente. Olhem para frente. Amém? Ah, pastor, isso é alguma coisa com as crianças, com as pessoas? Não, irmãos. Isso, se a gente não presta atenção, se hoje é uma criança, amanhã é um celular. Depois da manhã é outra coisa. Não é o que tira a nossa atenção. Somos nós que temos dificuldade de pôr atenção nas coisas. E por que eu falo, abre esse parênteses para falar isso. Eu sei e eu rasgo a minha Bíblia. Se os irmãos que quando passa uma criança ou alguma coisa, tira a atenção de vocês de olhar para o púlpito, quando vocês estão em casa lendo a Bíblia de vocês, 2 minutos lendo a Bíblia, vocês já estão vagando com a mente, fazendo outra coisa. Porque vocês têm que aprender a mente de vocês focar. Foca no culto. Quando você estiver em casa, focar quando lê a palavra. Quando vocês dobrar o joelho para orar, é focar. Quem aqui já foi orar? E aí, enquanto começou a orar, estava com a mente na oração. Aí daqui a pouco já estava pensando em futebol, nos boletos, na casa, no bolo. Não é assim? A mente tem que focar. Então já começa no culto. Foca na palavra, foca no púlpito. Amém? A igreja de Laodiceia, então ela era morna. Então ela não era nem quente e nem fria. E a mornidão dela, ela era uma mornidão que ela dizia, eu vou. Lembra existe aquela passagem em Lucas 21 que diz que os servos disse para o Senhor, olha, eu preciso de alguém que vá trabalhar no meu campo. E os servos diziam, pode deixar que eu vou, conta comigo. E outros servos diziam, não, eu não vou. Mas chegava no dia, aquele servo que disse que não ia, foi. E aquele servo que disse que ia, não foi. E Deus colocou no meu coração que essa é a característica de Laodiceia, a igreja morna. Na frente da presença do Senhor, ela diz, Senhor, conta comigo. Senhor, eu estou lá. Senhor, eu sou teu. Senhor, tudo que eu tenho é teu. Eu nasci para ti, eu vou viver para ti. Chega no dia, chega na hora do culto, chega no domingo. Ah, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ah, não sei, eu preciso pagar um boleto, não dá para contribuir esse mês. Ah, eu não consigo participar desse evento, eu não consigo discipular alguém, eu não consigo orar, eu dormi, amanhã eu tenho que trabalhar. Eu não estou dizendo aqui só de vir para a igreja ou de contribuir. Se eu falar de orar, a gente vai começar a arrumar desculpa por que a gente não está orando. Se eu falar de tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, a gente começa a arrumar desculpas. Por quê? Porque estamos indo para o caminho da mornidão. O caminho da mornidão diz, Senhor, eu vou fazer, eu quero fazer, eu desejo fazer, mas na hora de pôr em prática, de agir, não faz. Então a mornidão, ela diz com a boca, ela diz com o coração, mas ela não pratica. Essa é a característica da mornidão espiritual. Agora, pastor, por que é assim? Qual é o problema? Da onde vem essa questão que nos afasta? E o problema é a rotina. A igreja de Laodiceia, ela era rica. Irmãos, ninguém enriquece sem esforço. Todos que enriquecem através do trabalho árduo, do trabalho contínuo, do trabalho sistemático. Portanto,
Para enriquecer é necessário ter uma rotina, não é? O comerciante não abre a loja cedo, não fecha à tarde, não limpa depois, não fecha o caixa, abre sábado, abre domingo. Então todos que ficam ricos, todos que enriquecem, eles têm uma rotina. E é a rotina que enriqueceu Laodiceia, que tornou ela morna. Laodiceia precisava levantar cedo para trabalhar. Laodiceia precisava dormir tarde para fazer hora extra. Laodiceia precisava trabalhar os finais de semana. Laodiceia precisava fazer sempre um pouco a mais. E aí nunca tinha tempo para as coisas de Deus. A rotina tirou de Laodiceia as coisas de Deus. Sempre tem um cliente, sempre tem uma necessidade, sempre tem. A rotina, então, é aquela que nos amorna, vamos dizer assim. Nós começamos frio e a rotina vai nos esfriar. Pastor, da onde é isso? Próprio Lucas 10 diz, quando aqueles que foram convidados para o banquete, o que acontece? Eles dizem, olha, o casamento chegou, é a hora do casamento, venham para um banquete. E aí diz que os convidados começaram a levantar desculpas para não ir para o casamento. E dizem, olha, eu tenho uma junta de bois e eu preciso cuidar. Olha, eu comprei um campo e eu preciso ir ver. Então a rotina de cuidar de campo, a rotina de olhar a junta dos bois, a rotina de lavar carro, a rotina de trabalhar, é que a gente diz para o Senhor, Deus, hoje eu não posso, essa semana eu não posso, esse dia eu não consigo, essa hora não dá. Porque hoje eu tenho que levantar mais cedo, amanhã eu tenho que dormir até mais tarde. Você olha a tua agenda e a tua rotina e você fala, não vai dar para fazer as coisas para Deus. Esse é o perigo da mornidão. Esse é um perigo que ronda a igreja. E agora eu vou mostrar, isso, irmãos, eu não estou aqui jogando o chapéu na cabeça de ninguém, porque essa palavra cabe para todos nós. Todos nós. O que eu quero é primeiro apontar para o problema, que talvez vocês possam dizer, pastor, é normal dessa vida. Não, não é normal. E agora eu vou dizer para vocês por que não é normal. Porque o diabo usa dois problemas para nos afastar do Senhor através da nossa rotina. O diabo usa, primeiro, a apostasia e depois a idolatria. Como a rotina nos leva a ser apóstatas? O que é um apóstata? É aquele que se aparta da fé. É aquele que se afasta de Deus. Coloca, por favor, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Demas era um cooperador do apóstolo Paulo. Demas era um pastor, vamos dizer, nos nossos dias. E Paulo está dizendo, olha, Demas me abandonou. Demas me desamparou. Demas me deixou na mão. Eu estou preso, precisando de alguém que me ajude, que me sirva. E Demas, amando o presente mundo, o presente século, foi para Tessalônica. Demas olhou, olha, Tessalônica tem prosperidade. Tessalônica abriu uma porta para mim. Em Tessalônica eu vou conquistar. E aí ele foi para Tessalônica e deixou Paulo, deixou a igreja. Quantos falam assim, pastor, abriu uma porta de emprego para mim, pastor, ó. Irmão, você está bem, pastor? Trabalhando bastante, pastor. Está indo no culto? Pastor, não está dando tempo. Domingo a domingo eu estou trabalhando. Amando o presente século, abandonou a Cristo.
pastor, mas você é pastor mesmo, né? Para tudo pastor é chato, é fanático. Pastor é uns dias. Não é por muito tempo, é só até levantar um dinheirinho para comprar um carro. Só até levantar um dinheirinho para comprar uma casa. Vai passar rápido, pastor, é 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que eu tenho visto, irmãos, é que esse 1 ano vira 5. Esse 3 anos viram 10. Porque compra o carro, compra a casa, aí tem o móvel da casa, aí depois já tem que trocar o carro. Mas isso é o de menos. Isso é o de menos. Eu sou chato, muito chato. Por quê? E se no 10º dia de trabalho você sofre um acidente e morre? O que você vai fazer com a tua alma? A Bíblia nos chama de tolo. Tolo é aquele que acha que não pode morrer amanhã. Você mais longe ainda, tolo é aquele que acha que não pode morrer hoje. Que amanhã dá para fazer planos para o mundo, viver para o mundo, fazer as coisas no mundo e achar que a sua vida está no seu controle. Devemos então estar atentos que este século não nos afaste de Jesus, que este século não coloque Jesus para fora da nossa vida. Nossa rotina coloca Jesus para fora. Mas, pastor, mas eu tenho uma ideia. Eu vou consagrar a minha rotina para Deus. Eu vou acordar de manhã e falar, Senhor, sê comigo. E trabalha até meia-noite, 1, 2 da manhã. Trabalhou até 2 da manhã e fala assim, Senhor, obrigado, um pé aqui já com sono, por esse dia de hoje. E vai dormir. Amanhã, Senhor, sê comigo de novo. E consagra a rotina para Deus. Senhor, pastor, agora eu estou trabalhando para Deus. Eu oro quando eu começo a trabalhar e eu oro quando eu termino de trabalhar. Aí Deus está colocou no meu coração para falar para vocês. Marta, Marta. Marta estava trabalhando para Jesus. Marta queria fazer comida para Jesus. Marta queria limpar a casa para Jesus. Marta queria fazer um cafezinho para Jesus. Marta queria fazer, sabe o quê? Uma gelatina para Jesus. Jesus estava empanturrado. E Marta queria trabalhar para Jesus. E Jesus fala assim, Marta, para. Eu não quero que você trabalhe para mim, Marta. Eu quero que você sente aos meus pés e ouça os meus ensinamentos. Não, pastor, eu coloco aqui no bispo enquanto eu estou trabalhando. Eu coloco aqui, Senhor, uma palavra e eu coloco um louvor. Para. O Senhor quer que você faça igual a Maria, Marta. Como que Maria fez? Maria deixou a louça na pia. Maria deixou a gelatina na caixinha. E Maria parou, sentou e ouviu. Maria tirou a mão do arado do mundo. Então tem uma hora, irmãos, que a gente tem que parar. Deus descansou, diz que Ele trabalhou em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. A Bíblia diz, irmãos, pense comigo. Na época do Antigo Testamento, caía fogo do céu, matava o povo. O povo pecava, Deus se irava e matava. Agora pense, a Bíblia diz que teve um abençoado, para não dizer outra palavra, maledito. Que a Bíblia diz, você trabalha 6 dias e no 7º você descansa. Mas teve um maldito que pegou a enxada no dia de descanso. Colocou a enxadinha e foi para o campo. Olhou para o céu, olhou para baixo, eu tenho que fazer essa plantação. Se eu não plantar esse feijão, não vou ter. Dormiu, durante a semana que devia trabalhar, não trabalhou.
Ou trabalhou a semana inteira e zoião, né? Cobição, falou assim, não, se eu plantar um pouco mais, eu vou ter um pouco mais. Ele olhou para cima, olhou para baixo, falou assim, será que cai fogo ou será que cai raio? Será que cai fogo ou será que cai raio? E ele pega a enxadinha e ó, não caiu fogo, não caiu raio, Deus não fez nada. Então, planta uma, planta duas, e os outros lá, ó, não caiu fogo. Amanhã, próximo dia de descanso, próximo sábado, vamos todo mundo. E ó, a Bíblia diz que eles trabalhavam no dia de descanso, era o sábado. Mas a Bíblia também diz que eles deviam plantar 6 anos, e o último ano, o 7º ano, a terra tinha que descansar. Então no 7º ano, ninguém era para pôr uma semente na terra. Por quê? Porque a terra deveria descansar. Então ela ia produzir por si só o que eles haviam plantado na plantação anterior. Então, por 1 ano eles não iam plantar e nem colher. Iam esperar em Deus. Aí o maldito foi lá e trabalhou. Por que, pastor, você está falando maldito? Porque ele foi amaldiçoado, irmãos. A Bíblia chama ele de maldito. Por que eu não vou falar? Diz que o maldito foi lá, trabalhou. E aí fez o quê? Induziu o povo a trabalhar nos dias de descanso. E aí o que aconteceu? No ano que a terra tinha que descansar, todo mundo trabalhou. E a terra devia descansar, 1 ano não descansou. E eles trabalharam. Colheram. Roubavam para ter mais. Tiravam do órfão, tiravam da viúva. Por quê? Porque nunca é suficiente. Dinheiro nunca é suficiente. Porque os nossos desejos, as nossas necessidades nunca irão terminar nessa vida. Por isso que a Bíblia ensina algo que se chama contentamento. O segredo do contentamento. E por que eu estou sendo tão duro falando assim? Porque a Bíblia diz que eles trabalharam por 70 anos. Ou seja, 6 anos a terra tinha que descansar, o 7º não descansou. Foi 1 ano que a terra trabalhou, que ela tinha que descansar. Aí veio mais 6 anos, e ela tinha que descansar o 7º. Eles não deixaram ela descansar. Então ela trabalhou 2 anos. Aí diz que esse ciclo de 7 ocorreu 70 vezes. E aí Deus fala assim, agora chega, não vou suportar mais o pecado de vocês. Todos vocês serão levados escravos para a Babilônia. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar a terra descansar. Vocês vão ficar escravos na Babilônia por 70 anos. Porque foi 70 anos que vocês não deixaram a terra descansar. Por isso que o povo ficou 70 anos escravos. Às vezes a gente fica preocupado que a gente fica desempregado. Às vezes a gente fica preocupado que o dinheiro some, que o dinheiro acaba. Pode ser porque quando a gente estava trabalhando, a gente não descansava. Deus falou assim, agora eu vou deixar você descansando. Faça de conta que cada dia desempregado foi um domingo que você faltou no culto. Imagine só, irmãos. Descanso. Mas por que, pastor? Por que ser assim, tão duro, tão bravo? Porque tem um demônio maldito que quer afastar vocês da igreja. E ele opera na apostasia. Vocês querem ver? Coloca, por favor, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em... Os que querem ser ricos caem em tentação. Irmãos, o problema não é ser rico, o problema é querer ser rico.
A riqueza tem que ser consequência do seu trabalho e da bênção de Deus sobre a sua vida. A riqueza não tem que vir porque nós projetamos a riqueza, queremos a riqueza e desejamos a riqueza. Porque a Bíblia diz que quando desejamos ser ricos, o diabo fala assim: opa, então aí eu tenho oportunidade de colocar tentações. Uma tentação é colocar um contrato, daqueles bem gordinhos, sabe? Você fala assim: Senhor, eu quero ser rico, eu quero ganhar, eu quero prosperar. Aí vem aquele contrato que vai colocar muito dinheiro no seu bolso. E você fala assim: Deus é bom. E o diabo faz assim, ó. Igual eu com o Danilo pescando, ó. Esperando a gente pegar. E a gente vai na isca do diabo. Por quê, pastor? Porque não é Deus? Porque veio o contrato? Senhor, ó, não vou poder ir no culto porque eu vou ter que ir lá cuidar do cliente, aquele contrato grande, porque se eu não for lá cuidar do cliente, eu vou perder o meu maior contrato. Aí Jesus vai para fora por causa do maior contrato. Aquele grande contrato te afastou de Deus. E aí eu vejo que não foi Deus, foi o diabo que preparou. Agora, quando é o Senhor, a gente fala assim: Senhor, ó, fala até para o grande contrato: domingo eu estou off, domingo eu estou orando por você, domingo eu estou orando pelas tuas máquinas, domingo eu estou orando pelos seus clientes, domingo eu estou orando por você. Aqui eu falo domingo, mas às vezes você tem outra programação. Mas um dia é do Senhor. Então o diabo tenta aqueles que querem ficar ricos. Por que eu falo diabo? Porque a gente fala assim: ah, pastor, mas por que põe o diabo nisso? A Bíblia diz que ele é o tentador. Então, se quem quer ficar rico cai em tentação, a origem da tentação é o tentador. Então significa que o tentador atua naqueles que querem ficar rico. Então toma cuidado com o desejo de querer ficar rico e as brechas abertas para o tentador. Por quê? Porque, cai em muita tentação, em laço e em muita concupiscência loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Olha só, laço, a ideia de laço é a armadilha escondida. Você não vê, é um laço do passarinheiro. E aí fala o quê? Concupiscência louca e nociva. Irmão, já vi gente que quer ficar rico fazer cada loucura. Cada loucura. Não, eu preciso fazer isso porque é aqui que eu vou estourar no norte. É aqui que vai vir. E aí vai lá e faz uma loucura das grandes. Então está dizendo que essas concupiscências loucas e nocivas, nociva para o espírito, aí depois fica abatido, preocupado, nocivo para a família. Então, por que a riqueza nos afasta de Deus? Porque o diabo prepara tentações, o diabo prepara armadilhas. Nós queremos tanto ganhar mais dinheiro, queremos tanto mais riquezas, e aí o diabo prepara armadilha e nos afasta. Essa apostasia, coloca por favor 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, demônios que enganam. O demônio diz: é aí que é o melhor emprego para você, é aí que você vai ganhar dinheiro. E ele está te enganando. E aí você vai apostatar da fé. Guarde bem essa palavra, espírito engana. Por quê? Agora coloca Marcos, capítulo 4, versículo 18 e 19. Aí está falando das sementes.
Aquela que cai na beira do caminho, aquela semente que cai entre as pedras, aquela que cai num terreno bom. Aí está dizendo uma semente que cai entre os espinhos. Diz que ela produz, mas os espinhos a sufocam. Ele fala, e outros são os que recebem, pode voltar lá? Recebem a semente entre os espinhos, as quais ouvem a palavra, pode ir para o 19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os enganos da riqueza, espíritos enganadores, sufocam a palavra de Deus e a palavra de Deus não produz frutos. Fica morno, não é frio, não é quente. Por quê? Porque quem é quente tem fruto, quem é morno não tem fruto. Mas Jesus diz o quê? Que quem está em mim e eu nele, esse produz muito fruto. O ramo que está em mim e não produz fruto, o meu Pai corta. Os mornos serão cortados. E muitos mornos serão cortados porque buscaram a ambição, a riqueza e foram enganados por espíritos enganadores. E esses espíritos enganadores criaram uma rotina de vida, uma rotina de trabalho que apostatou da fé, colocou Jesus para o lado de fora da vida e da rotina. Cuidado com a apostasia. A segunda ação que o diabo faz é a cobiça. A cobiça. Eu não vou abrir os textos aqui para não prolongar, mas primeiro, o diabo cobiçou o trono de Deus. Não cobiçou? Então ele sabe muito bem o que é a cobiça. E muitas das vezes nós nos afastamos do Senhor, porque a nossa rotina, ela é criada pela nossa cobiça. O problema é você fazer uma rotina, você acorda de manhã, vai dormir à noite, planeja a sua semana baseado na sua cobiça. Se você trabalha para sustentar os desejos cobiçosos que você tem, você está caindo numa armadilha do diabo. Porque a cobiça, ela anda de mão dadas com a idolatria. Coloca, por favor, se eu não me engano, Colossenses 3,15. Esse eu não preparei, mas eu acho que é esse. Não é esse. Vocês acham para mim, por favor? É em Colossenses 3. Diz que a cobiça e a idolatria, elas andam juntas. E o que é a idolatria? Idolatria é um Deus, você idolatrar, se curvar. Quem tem um Deus, tem uma imagem, tem um Deus, está dizendo, esse Deus me dá segurança, esse Deus me dá paz, esse Deus, ele faz o quê? Me dá saúde e alegria. Então, quando nós temos a cobiça, olha, é o capítulo 9. Não mintais uns aos outros, pois vocês já se despiram do velho homem com seus efeitos. O versículo 10. E vestis do novo homem que renova com conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É o 11 ou não é esse? É o 5. Isso. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição ou desejo desordenado, vil concupiscência. É que aí está a avareza, por isso que não está cobiça. Mas algumas versões de vocês está cobiça. A avareza e a cobiça é a mesma coisa. E a avareza que é idolatria. A cobiça é idolatria. A avareza é idolatria. A gente fala assim, eu não tenho uma imagem. Mas se você é avarento, você está sendo idólatra. Porque o avarento, aquele que cobiça, ele acredita que aquilo que ele alcançar,
aquilo que a cobiça dele deseja, vai trazer para ele o conforto, paz, alegria, satisfação. É como dizendo, eu estou perturbado, se eu conseguir uma casa melhor, eu vou estar feliz. Se eu conseguir um carro melhor, eu vou estar feliz. Se eu conseguir uma situação melhor, eu vou estar feliz. Eu vou estar seguro, eu vou estar em paz. Essas coisas do mundo não podem dar um conforto e uma paz que Jesus dá. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês podem ter paz sem ter as coisas que vocês tanto querem. Vocês podem desfrutar das coisas celestiais, vivendo de aluguel. Ou doente, imaginem só, alguém que não tem uma casa para morar, alguém que está sofrendo uma doença e vive de ajuda de outras pessoas. Essa pessoa então não pode ter paz? Essa pessoa não pode ter segurança? Essa pessoa não pode ter saúde? Eu já conheci pessoas que têm mais paz do que muito milionário. Por quê? Porque a paz, a segurança, a saúde que Deus tem para nos dar, dinheiro nenhum compra. A paz, a segurança que Jesus tem para nos dar, nada que esse mundo nos dê compra. Então a gente não precisa de nada que esse mundo quer nos dar para ter aquilo que Jesus nos dá. Deu para entender? Então eu não preciso cobiçar nada desse mundo. Pensando assim, blindando a mente com esse pensamento, eu livro os meus pés da armadilha de cair nas tentações que o diabo coloca, de pegar mais um emprego, mais um trabalho, mais um horário, mais um compromisso, que aí vai me afastar mais das coisas de Deus. Esse é um problema, a gente pegar as coisas que o diabo coloca na nossa mão e a gente sabe que vai nos afastar de Deus a longo prazo. E por último, então, o que fazer? O que fazer, pastor? A Bíblia diz que a gente tem que ter um pensamento radical. E o pensamento radical que a Bíblia diz é que quando se toca em relação à riqueza, a rotina para a riqueza, como Laodiceia, que ficou morna, diz que nós temos que vender tudo que nós temos e seguir a Jesus. Negue a si mesmo. Não está dizendo literalmente, mas está dizendo que se Jesus mandar, você faz. Primeiro diz o seguinte, que quem encontra o reino de Deus, quem encontra Jesus, é semelhante a um homem que encontrou um tesouro. Não fala isso na Bíblia? Então imagine alguém andando na rua e ele encontra um tesouro. Eu vou trazer para os nossos dias, vou contextualizar essa parábola. Diz que um homem está andando na rua e ele olha para o lado num terreno em Mariporã e ele vê uma meleca preta saindo da terra. Ele fala, opa, tem petróleo nesse terreno. Tem petróleo. E está lá o terreno à venda. E aí tem o preço lá, 20 mil reais. Um terreninho com petróleo, você olhou. E ninguém viu. Você faz o quê? Chuta a terra em cima daquela meleca preta para ninguém ver. E aí você chega em casa e fala assim, eu preciso comprar aquele terreno. Aí você começa a colocar no papel. Aí você vai ter que vender seu carro, sua casa, seus instrumentos, seu videogame, seus sapatos, sua bola, tudo. Tudo. E aí diz que você vai lá e vende tudo. Para gente aqui que gosta, vai até as varas de pescar embora. Vai tudo.
Vende tudo. Fala assim, olha, eu quero comprar esse terreno. E aí agora você é o dono de um terreno que tem um grande lençol de petróleo. Só que a Bíblia está dizendo que isso agora é no mundo espiritual. Está dizendo que a gente vive uma vida de pecado, uma vida de tristeza, uma vida de solidão, uma vida egoísta. E aí a gente encontra Cristo, a gente encontra a promessa da eternidade, a gente encontra um Deus que morreu por nós na cruz, para que nós não vivêssemos e não passássemos a eternidade no inferno. E Ele está dizendo, eu escolhi você, eu morri por você, e eu quero que você me siga, eu quero que você seja igual a mim, eu quero que você viva para mim. E você fala assim, agora eu não vivo mais para mim, agora eu vivo para Jesus. Você vende tudo. Se Jesus disser, deixa seu emprego e vai para a África, deixa as suas casas, deixa a obra que você está fazendo, eu quero que você vá lá para a África. Vende tudo. Aí fala assim, pastor, isso aí é para rico, eu não tenho nada. Não é o quanto a gente tem, é o que a gente tem. Vocês lembram da passagem de 1 Samuel, vai falar lá que Davi, Natan conta uma história que o rico tinha muitas ovelhas. E tinha um homem pobre que tinha uma única ovelha, que comia no prato. Então para o homem rico, a riqueza dele era todas aquelas milhares de ovelhas que ele tinha. E para o homem pobre, a riqueza dele era aquela única ovelha. Para alguns, Jesus está dizendo, deixe as suas casas, vende as suas casas, vende os seus carros, vende as suas posses. Para outros, Jesus está dizendo, eu quero os seus sapatos. Porque alguns não têm carro, alguns não têm casa, alguns têm apenas um sapato. Mas não importa, nós temos aquilo que para nós é de valor. Outros falam assim, pastor, eu não tenho nada, o que eu tenho é a minha família. Então Jesus fala, então, deixa a tua família e vai para a África. Deixa a sua mãe, deixa o seu pai e vai fazer a minha obra. Jesus não chama só missionários. Missionários são aqueles que querem ir, mas Jesus chama todos. O problema é que tem uns que não querem ir. Todos nós somos missionários. A igreja de Atos dos Apóstolos diz que veio uma grande tribulação e expulsou todo mundo da igreja. Mas todo mundo foi. Então todos nós temos que estar hoje preparados. Imagine só, Jesus hoje vai vir num sonho para você à noite e fala assim, amanhã eu quero que você se organize para você ir para a África me servir. Você quer aquele seu milagre? Você quer aquela cura? Você vai ter ela enquanto você serve os meus famintos lá na África. Você quer aquele seu milagre financeiro? Você vai ter enquanto você servir os meus. Deixa tudo e vai. Quantos de nós, amanhã, gostaria eu, irmãos? Eu ficaria muito feliz de chegar domingo e não ter ninguém aqui. Onde está, pastor? Foi todo mundo para a África. Então eu vou também. Entendem, irmãos? Vende tudo que tem. Está dizendo o seguinte, se Jesus pedir amanhã, você fecha a tua rotina. Fecha a loja. Fecha a vida. Pastor, isso é demais. Se Jesus pedir amanhã, ó patrão, estou indo embora. Ó, a chave da minha casa. Amanhã. Pastor, eu não estou preparado para amanhã vender tudo e ir para a África. Então você não está preparado para amanhã Jesus chegar para você e dizer, ó, vem para o céu.
Quem não está preparado para deixar tudo e ir para um outro continente, não está preparado para deixar tudo e ir para o céu. Devemos estar preparados. Por quê? Porque tudo que a gente tem não é nosso. A nossa riqueza é nossa ou é de Deus? Ele dá para a gente cuidar, mas não é nosso. Portanto, eu termino aqui dizendo para vocês, é esse pensamento, primeiro, de estar em alerta, que quando o nosso coração se preocupa muito com as coisas desse mundo, se preocupa muito com dinheiro, com rotina, fala assim, seu diabo, seu safado, quer me afastar da igreja, né? Sei muito bem o que você está tentando. Fale isso, pense isso. Diabo, seu safado, quer fazer com que eu adore o dinheiro, quer fazer com que eu adore os bens, sai daqui. E fala assim, Senhor, me enriquece de boas obras, enriquece a minha vida com um tesouro no céu. Amém? Fazendo assim, o reino de Deus vai avançar. E vocês vão prosperar. E muito. Como Abraão prosperou. Amém? Estendam as mãos. Senhor, guarda o teu povo. Prospera e abençoa o teu povo. E livra-os de todo pensamento diabólico, de toda ação maligna, de os afastar da igreja, de os afastar das coisas de Deus, por questão das coisas deste mundo. Prepara-os para viver para Ti, radicalmente. Prepara-os para viver para a Tua glória, Senhor. Que esta igreja tenha um povo santificado, separado e consagrado para Te servir e para Te adorar. Coloca disponibilidade para que eles Te adorem, que eles Te sirvam, em nome de Jesus. Amém.